Louvado seja o nome do Senhor. Se você puder ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Mais uma vez, a paz do Senhor. Estamos estudando o livro de Marcos, segundo Pedro, né? Vamos estar estudando nesta noite o capítulo 8. A pretensão é até o versículo 21, onde nós vamos ver algumas atitudes de Jesus diante de dificuldades, diante de adversidades. Vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 9, que é a primeira porção. Naqueles dias, havendo muito grande multidão, e não tendo o que comer, Jesus chamou a si a seus discípulos e disse-lhes: tenho compaixão da multidão, porque há já 3 dias que estão comigo e não tenho o que comer. E se o deixar ir em jejum para casa, desfalecerão no caminho, porque alguns deles vieram de longe. E os seus discípulos responderam-lhe: de onde poderá alguém satisfazer de pão aqui no deserto? E perguntou-lhes: quantos pães tendes? E disseram-lhe: 7. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhos pusesse diante. E comeram, e saciaram-se, e dos pedaços que sobrejaram, levantaram 7 cestos. E os que comeram eram quase 4.000, e os despediu. Amém? Pai querido, Pai celestial, mais uma vez estamos em Tua presença santa, e nesta noite, mais uma vez, queremos ouvir a Tua voz. Fala comigo, fala com a Tua igreja, instrui-nos com a Tua vontade. Espírito Santo de Deus, tenha liberdade neste sermão, na minha vida, na minha alma. Entrega a Tua palavra de acordo com aquilo que estudamos. Sabemos que o Senhor é capaz de inspirar este momento, trazendo palavra de revelação nesta hora também. Que essas palavras sejam para a edificação da Tua igreja. Que essas palavras sejam para com que a Tua igreja possa crescer, para a honra e glória do nome do Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Primeiro, antes de iniciarmos a própria palavra, gostaríamos de trazer uma notícia sobre a minha esposa. Minha esposa ontem teve um pequeno incidente, né? Uma coisa muito simples, mas que aconteceu dela, como é que pode dizer? Do nervo. Não foi, quebrou mesmo, quebrou o tendão, mas fala uma outra palavra. Rompeu, isso. Ela estava tirando a meia e rompeu o tendão do dedo, tirando uma meia soquete, uma meia que não é de pressão. A gente não sabe o porquê e muitas perguntas a gente não precisa fazer para Deus, a gente só se submete e aceita aquilo que Deus faz. Hoje estava prevista a cirurgia para 4 horas, eu saí de lá mais ou menos nesse horário. O Abner ficou lá para acompanhar a cirurgia e agora, às 6 e pouca da tarde, disse que foi tudo bem, foi bem simples, bem tranquilo, já fez a cirurgia. Amém? Os irmãos, orar para que Deus possa continuar abençoando a recuperação agora, né? Coisas da vida que acontecem. Sem explicação, ninguém entende, nem os médicos, ninguém consegue entender o que aconteceu. E nem a gente, né? Nem ela também. Então, cabe a nós
que somos sujeitos ao poder, à vontade, à graça, à orientação do nosso Deus, aguardar e esperar aquilo que Ele vai fazer. Amém? Às vezes a gente perde muito questionando e murmurando. Ao invés disso, a gente diz graças a Deus. Amém? Em tudo dai graças. Essa é a vontade de Deus. Vamos então iniciar o nosso estudo. Como eu disse, nós temos 4 atitudes de Jesus, relatadas do versículo 1 até o versículo 21. A primeira atitude que Jesus tem é de compaixão. Jesus se compadece da multidão. Jesus se compadece daquelas pessoas que estão ali ouvindo a sua palavra. Lendo o Evangelho de Marcos, a gente entende que Jesus está ministrando a palavra, que as pessoas estão ali para ouvir o que Jesus tem a dizer. Quando vamos para o seu respectivo texto, lá no livro de Mateus, a partir do versículo 29, nós percebemos 2 coisas que está ausente no livro de Marcos. A primeira é a localidade, a geografia, o local. Sabemos que Jesus está em território gentílico, mas o livro de Mateus situa este local que Jesus está no Mar da Galileia, perto do Mar da Galileia, né? Ali perto de um monte, no próprio monte. Ele sobe ao monte que está ao sopé do Mar da Galileia. O Mar da Galileia faz fronteira com alguns países. A gente tem a maioria aqui com Israel e do outro lado a gente tem alguns países que hoje pode ser ali a Cisjordânia, o Líbano, mas que antes poderia ser o Decápolis, as cidades onde Jesus também andou fazendo missões, evangelizando, levando a palavra de Deus. Então, a primeira atitude de Jesus é ele se compadecer. Sabemos que Jesus estava ali há 3 dias, e o que leva uma multidão a ficar durante 72 horas, 60, 50 horas, ouvindo uma pessoa, não é somente as palavras, não são só os sermões de Jesus. No versículo 2, melhor dizendo, no segundo versículo da história, que é o versículo 30 e o versículo 31, nós vemos o que Jesus fez, o que Jesus estava fazendo. Quais são as obras que Jesus estava fazendo que atraía a multidão? A multidão só crescia. Aqueles que estavam necessitados iam até Jesus. Aqueles que eram satisfeitos as suas necessidades, parece que também permanecia naquele mesmo local. E a palavra diz que eram 3 dias, a primeira multiplicação, e nós temos agora a segunda multiplicação. Há algumas pessoas que querem dizer que é a mesma multiplicação por causa de alguns detalhes iguais, mas existe mais coisas diferentes do que coisas semelhantes, ou meio a meio, né? Mas assim, eu vejo muito mais diferenças entre a primeira multiplicação e a segunda do que propriamente as semelhanças. E nós vamos ver um pouco disso nesta noite. Então nós temos aqui a manifestação desse compadecimento. Quais são as obras que Jesus estava realizando? Em Mateus capítulo 15, versículo 30. E veio ter com ele muito povo, que trazia coxos, cegos, mudos, aleijados e outros muitos. E os puseram aos pés de Jesus, e ele os sarou. Não diz que sarou alguns. Possivelmente Jesus curou a todos que foram levados ao alto daquela montanha para serem curados. De tal sorte que a multidão se maravilhou,
vendo os mudos a falar, os aleijados, sãos, os coxos a andar e os cegos a ver, e glorificava o Deus de Israel. Amém? Olha só o contraste. Nós estudamos há pouco, no capítulo 7, ou foi no 6, que Jesus estava, no capítulo 6, que Jesus, as pessoas estavam vendo Jesus, eles se maravilharam até com aquilo que Jesus estava fazendo lá em Nazaré, com as curas, com o poder de Jesus. Mas ao contrário dos gentios, ao invés de glorificarem a Deus, que o Deus de Jesus era o mesmo Deus do povo de Nazaré, ao invés de eles agradecer, glorificar a Deus, eles se escandalizaram. Eles não desejaram ouvir, eles não conseguiam entrar em confusão à sua mente. Eles não conseguiram olhar para Jesus e distinguir o humano do celestial, o carnal do espiritual. Eles conheciam Jesus carnal, mas agora estavam vendo a atuação do Espírito Santo na vida de Jesus de uma maneira maravilhosa. E ao invés de aceitarem e entender que ele era o enviado de Deus, o Messias, porque havia profecias, dizendo que o Messias iria abrir os olhos dos cegos, iria curar. Então, estas coisas são atribuições do Messias. Bastava ver alguém fazer e compreender que aquele era o Messias. Então, Jesus, ele executou, durante o seu ministério, foi um ministério de poder, de autoridade, em que ele intervia e fazia coisas sobrenaturais. Nunca se viu um cego ver, Jesus fez. Nunca se viu um mudo falar, Jesus fez. Mortos ressuscitar já tinha acontecido. Leprosos serem limpos já tinham acontecido no passado. Tem registros. Mas o cego e o surdo, o mudo, isso não tinha acontecido. E Jesus fez isso acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Além de ressuscitar mortos, além de expulsar demônios, porque, na verdade, os demônios eram, as pessoas que estavam possuídas pelo demônio, elas não eram libertas do demônio. Através de alguma simpatia, através de algum modo que os fariseus ou alguém poderia fazer. O verdadeiro exorcismo foi quando Jesus chegou, quando a luz chegou ao mundo e aqueles que habitavam nas densas trevas viram a luz. E a luz é Jesus, o sol da justiça. Esse que ilumina, que arranca das trevas, que significa o mal, o maligno. Então Jesus veio para quebrar correntes, libertar o homem do poder do inimigo. É uma das coisas que Jesus fez no mundo espiritual para que nós fôssemos livres. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós vemos aí essas duas observações fazendo a comparação daquilo que Jesus pode fazer, louvado seja o nome do Senhor, durante a sua estadia naquele monte. Jesus consegue atrair multidão, pessoas que estavam necessitadas de um milagre. Foram atrás porque ouviram falar que aquele homem era um profeta, era homem de Deus, tinha a autoridade do Senhor para fazer milagres, e as pessoas foram até ele. Ouviam as suas palavras, porque Jesus não só executou as curas, mas também Jesus ministrava, né? E as palavras de Jesus eram palavras de salvação. E para o gentil. Aqui não tinha só gentil, mas Jesus estava fora do território de Israel, impedido de ficar
prometido de morte, né? Muitos queriam matá-lo, ameaçaram Jesus. O próprio Herodes poderia fazer isso, né? E a gente percebe que Deus só deixa acontecer as coisas na hora certa. É por isso que a gente tem que ficar na dependência do Senhor. E entender que Deus está no controle. Vai haver momentos que você vai querer questionar, e às vezes a gente até questiona. Mas aprenda a viver debaixo da orientação de Deus e da vontade de Deus na sua vida. A entender que acima do homem existe um Deus que cuida, existe um Deus que protege, existe um Deus que permite que as coisas aconteçam. E se aconteceu, Deus está no controle. Se não foi possível impedir, se eu tinha que passar por algo, Deus vai me dar as ferramentas, os meios para poder superar aquela dificuldade e vencer, porque esta é a vontade de Deus, que nós sejamos vitoriosos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então nós temos aí, a partir do versículo 32 de Mateus 15, nós vamos ter a história como está aqui no livro de Marcos. Tendo compaixão da multidão, Jesus viu aquela multidão e Jesus conversa com seus discípulos. Na primeira multiplicação, o que acontece? Os discípulos é que vão a Jesus. É os discípulos que se preocupam com a multidão e falam: Jesus, despede-a. Despede a multidão para que elas vão até as aldeias próximas e possam comer, possam comprar comidas. Na primeira multiplicação se preocupa com o dinheiro, porque o comércio não era tão distante. Era um local deserto, mas tinha cidades próximas, porque os discípulos citam ir para as cidades vizinhas, as aldeias. Então eles citam isso, porque poderia não ser tão longe, dava para chegar e comprar o alimento. Aqui parece que está um pouco mais distante. Lá, na primeira multiplicação, é no mesmo dia que Jesus ensina, Jesus multiplica o pão. Aqui, já fazem 3 dias. A gente não sabe quando que acabou a comida. Não sei se acabou no primeiro dia, no segundo dia já não tinha comida. Mas eles estavam em jejum. Jesus está dizendo: eu não quero despedi-los, porque já tem 3 dias que eles estão comigo, e eles estão em jejum. Eu não quero enviá-los em jejum. Então Jesus se compadece. Jesus se preocupa com aquelas pessoas também na sua parte material, na sua parte física. Uma das coisas que eu tenho lido a Bíblia nesses últimos dias, e através dessa oportunidade que Deus está me dando de comentar alguns capítulos, eu sei que para alguns os comentários têm sido coisas simples, mas para mim não tem sido tão simples assim, e tem sido muito gratificante para mim. Há dias que eu escrevo muito, há dias que eu não consigo escrever tanto, mas tem sido gratificante, tem sido um aprendizado muito grande para a minha vida. Eu estou vendo Deus mais perto. Quando você lê a Bíblia, quando você lê as histórias, quando você entra na história, quando você se imagina nas histórias, quando você quer ser igual àqueles homens de Deus, e você deseja ter também vitória contra o pecado e ter comunhão com Deus, você sabe, você começa a sentir algo totalmente diferente daquilo que a gente sente quando faz uma leitura muito simples. Eu tenho meditado muito na palavra de Deus nesses últimos dias, nesse ano de 2022, né? E o que eu tenho aprendido é esse relacionamento que Deus tem com o homem.
Deus não se preocupa só com a vida eterna. Deus não se preocupa só em salvar o homem. Deus, além de desejar salvar a tua alma, transformar o teu caráter, transformar a tua vida, Ele quer te fazer um homem melhor, um esposo melhor, um filho melhor. Ele quer que você seja um cidadão melhor. Ele quer que você reflita a glória dEle. Ele quer que o nome dEle seja glorificado na tua vida. Ele quer que as pessoas do mundo olhem para você e digam, só Deus para fazer algo desse jeito. Olha só como aquele homem agiu. Olha só como aquela mulher agiu. É um crente, é um homem de Deus, é uma mulher de Deus. E o nome de Deus é glorificado na minha, na sua vitória. Nas nossas lutas e tribulações, quando o mal vem sobre nós, a nossa reação, a maneira que nós reagimos, a nossa confiança. Oh, irmãos, quando eu vejo Davi cercado pelos exércitos, cercado de inimigo, e aí ele para louvar a Deus, ele escreve um salmo, ele adora a Deus com fé, confiando. Ele clama, Deus, ouve a minha voz, Deus, ouve a minha voz, Senhor, não te ocultes, não te escondas de mim. E a gente aprende com Davi que Deus ouve homens carnais como eu e você, pessoas simples, pessoas que às vezes não têm um cargo tão importante, mas quando nos dedicamos à vida de oração, de comunhão, Deus ouve. Olha só, o sucesso muitas vezes da minha casa e da sua casa, dos nossos filhos, das nossas filhas, da nossa família. Olha só o que está acontecendo, se não é a mão de Deus. O alimento na mesa, o cuidado, a longevidade. Esta igreja é uma igreja que tem muitos anciãos, homens e mulheres acima de 70 anos. Sim ou não? É Deus ou não é Deus? É a mão do Senhor, irmãos. É o cuidado de Deus. E muitas dessas gostam de vir à consagração, estão vindo à consagração praticamente todos os dias, toda semana. Deus é um Deus de relacionamento. Aqui Deus não só queria curá-los, fazer milagres na vida deles, trazer transformação, mudança de vida, salvação. Mas Jesus também se preocupava com o alimento. Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus cuida, Deus vela, enquanto louvamos, enquanto adoramos, enquanto servimos, enquanto dizemos não ao pecado, fugimos do pecado, enquanto nos envolvemos, nos imergimos, dentro do rio, do oceano, que é o Espírito Santo. Ele vai nos saciando, nos alimentando, nos lavando, redimindo a nossa alma, vai nos dando relacionamento pessoal e vai cuidando da nossa casa, vai cuidando dos nossos. Aonde eu não posso estar, Deus está, louvado seja o nome do Senhor. Ele cuida, Ele tem o cuidado, não só com o espiritual, mas também com o físico. É isso que eu vejo aqui. Essa compaixão de Jesus. Esse mover de Jesus. Jesus está atraindo. Aqui a gente percebe também um pouco diferente a insensibilidade dos discípulos. Parece que os discípulos estão um pouco dispersos. Possa ser que eles estejam um pouco cansados. Ao contrário da outra multiplicação, que eles é que sugerem, eles é que vão até Jesus, aqui é Jesus que chama eles. Jesus está falando com eles. E Jesus está falando para eles, olha, em Mateus não diz, mas em Marcos fala, porque alguns deles vieram de longe. Então Jesus se compadece dos que moravam perto, mais perto, mas também tinham peso.
daqueles que moravam mais longe. E Jesus queria despedi-los saciados, alimentados. E seus discípulos responderam: como que a gente pode satisfazê-los aqui no deserto? Jesus não entra em muita conversa. E Jesus pergunta: quantos pães tendes? Essa pergunta ela é interessante porque em todos os milagres de multiplicação, parece que tem uma pergunta. Parece que tem um diálogo que antecede a multiplicação. Quando a viúva de Serepta, Deus manda Elias ir até lá. E ele vai até lá e Deus diz: tem uma viúva lá que vai te sustentar. Quando ele chega, a viúva está passando fome. A viúva vai te sustentar. Elias creu ou não creu, irmãos? A viúva vai me sustentar. Chegou lá, pensou que era uma fazendeira rica. Era uma pobre que estava fazendo o último bolo, catando as lenhas para fazer o último bolo, comer e morrer. E aí ele lança a palavra profética sobre a vida dela. Faz primeiro para mim. Traz para mim um bocado de pão. E depois faça para você e para o seu filho. E a farinha e o azeite não vai faltar. Durante muitos anos, foram 3 anos de seca, ele disse: até que volte a chover, até que passe essa seca, não vai faltar pão na sua casa, para a sua família. E aquela mulher creu naquela palavra e foi abençoada. Eliseu também, né? Que é o que nós estamos tendo na terça-feira, sobre a questão do azeite. Tem que ter azeite, que é o tema das terças-feiras, neste mês de maio. Ele pergunta para a mulher: o que é que você tem em casa? Eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de azeite numa botija. Então você vai, faça assim, 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 e aí o milagre aconteceu. Aqui Jesus faz a mesma coisa. Assim como na primeira multiplicação. Quantos pães tem? Vai ver quantos pães tem. Parece que Jesus está tirando o foco do não ter para o que tem. O que é que tem? Para de olhar só o que não tem. Passe a olhar o que tem. Eu escrevi hoje aí nas nossas redes sociais, né? Milagres, ou milagre, a possibilidade de Deus. O homem não pode fazer um milagre, mas Deus utiliza as necessidades do homem para realizá-lo. O homem não pode realizar milagre, mas Deus usa as suas impossibilidades para realizar o sobrenatural. Deus faz o impossível, o homem o possível. A possibilidade o homem pode fazer. O que o homem pode fazer? Então faça a sua parte. Porque o impossível está no campo do milagre, está no campo de Deus. Deus é o autor do milagre, mas o alvo do milagre sempre é o homem. Não existe milagre que não seja para beneficiar o homem. A gente estava conversando, alguns irmãos conversando esses dias aí, e entrou nesse negócio de extraterrestre, de pensamento, de ter vida no outro planeta. Para mim, pastor Edson, não tem vida em outro planeta. Deus criou o planeta Terra de uma maneira especial. Deus criou o homem como um ser especial, a coroa da criação. Então, a inteligência está no homem. Ah, mas tem animal que não sei o quê. O animal só faz copiar, só faz o que ensina. Mas o homem é capaz de sozinho criar algo novo, que nunca viu, nunca ouviu, mas ele é capaz de criar novo, porque Deus colocou do seu espírito no homem, e o homem também tem a capacidade de criar coisas. Não do nada como o próprio Deus, né?
Mas ele faz algumas análises e consegue juntar alguns elementos e forjar, fazer, e nós vemos toda a evolução tecnológica que nós conhecemos hoje. A sabedoria do homem. Amém? Vamos continuar aqui. Quantos pães tendes? É a pergunta de Jesus. Tanto na primeira quanto na segunda ele faz essa pergunta. Parece que ele desvia um pouco o foco dos discípulos que estavam preocupados. Aonde nós vamos arrumar tanto pão? Nem tantos dinheiros pode comprar tanto pão para tanta gente na primeira multiplicação. Se fala na precificação. Aqui não se usa preço, não se usa precificação. E Jesus continua, depois da resposta deles, eles disseram 7. E Jesus, com certeza, os pães são levados a Jesus como da primeira vez. Aqui, ao contrário da primeira multiplicação, em que Jesus dá ordem aos discípulos, manda sentar e separar de 50, de 100 pessoas cada grupo. Grupo de 100, grupo de 50. Aqui, quem dá ordem é o próprio Jesus. Parece que os discípulos estão meio que dormindo, parece que não estão lembrando que Jesus pode multiplicar pão. Parece que esqueceram. A memória deles está meio curta. Né? Então, Jesus é que dá ordem. E ordenou à multidão que se assentasse no chão. E tomando os 7 pães, e tendo dado graças, partiu-os e deu aos seus discípulos, para que os pusesse diante deles, e puseram-nos diante da multidão. Então, o que acontece? Tem as etapas aí do milagre, né? Que eu coloquei aqui. As fases do milagre. Primeiro, a necessidade. Ela gera esperança. Segunda fase do milagre. O homem detecta que ele não consegue. Porque se ele consegue, está dentro do campo da possibilidade. Então, quando o homem entende que é impossível, aí ele entende a sua incapacidade. A impossibilidade humana gera incapacidade. Agora, a fé, ao contrário, né, ela gera a possibilidade. E a intervenção divina gera o milagre. O milagre não é feito pelo homem. Homens podem ser usados para fazer milagre, mas o milagre está no campo de Deus, é na mão de Deus, é o toque de Deus, é a vontade de Deus, é a presença do Espírito Santo, é a ação de Deus. Sem a ação de Deus não existe milagre. O milagre necessita da intervenção divina. E eu coloquei um versículo de Marcos 10, 27, que diz assim, Jesus, porém, olhando para eles, disse, para os homens é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Até o impossível do homem, para Deus é possível. Então Deus é aquele que faz milagres, louvado seja o nome do Senhor, nas nossas vidas. Estamos desejosos de entender que Deus trabalha conosco. Outra coisa que a gente observa aqui é a cooperação do homem. Jesus precisa da cooperação do homem para ele fazer o milagre. O homem tem que querer, o homem tem que desejar, o homem tem que se mostrar incapaz, se mostrar que ele não consegue sozinho. Ele precisa, como se fosse estender a mão, como se pedisse, e Deus faz milagres. Amém? Então, Deus tem a possibilidade, quando eu me torno incapaz, quando eu vejo o que é impossível, eu só posso recorrer a Deus. E Deus é o Deus que faz milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus multiplica tanto os pães quanto os peixes. Aqui em Mateus, fala pães e peixes. 7 pães e alguns peixinhos juntos. Aqui no livro de Marcos, ele separa. Fala dos pães, não fala do peixe, multiplicou os pães, distribuiu os pães, depois trazem alguns peixinhos, que está aí no versículo 7. Também
tinham também uns poucos peixinhos, e tendo dado graças, ordenou que também lhe pusesse diante. Uma outra coisa que eu não escrevi, mas que eu estou na leitura, a gente percebe aqui, é que para o milagre acontecer na minha vida e na sua vida, a gente tem que ser grato. Se você não for grato pelo pouquinho que você tem, se você não for grato até pela impossibilidade tua, compreendendo que em todas as coisas Deus faz agir em favor do homem de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e andam segundo o seu decreto, segundo a sua palavra, segundo o seu mandamento. Amém? Então nós vemos aí essa ação de Deus, esse poder de Deus agindo aí na vida do homem de Deus. Jesus, na hora de fazer o seu milagre, ele organiza, coloca as pessoas assentado, dá graças, e aí ele parte. Temos que ser grato a Deus. Tem muita gente que quer ser rico, quer ser próspero, mas ele não sabe ser feliz com o que tem. Ele é infeliz no estado atual. A felicidade dele está no futuro. Só que eu quero te dizer que muitas vezes a felicidade nossa, ela não chega no futuro. Quando a gente chega no futuro, a felicidade às vezes não chega junto com a gente. Ou, quando a gente chega, aquela felicidade é pequena para o momento atual e a gente coloca a felicidade um pouco mais à frente. São as pessoas mais infelizes que existem. As pessoas mais infelizes são aquelas que adiam a felicidade, que não são gratas. Pessoas que adiam a felicidade são ingratas. São pessoas que não sabem dizer obrigado, Deus, pelo hoje, pelo agora, pelo ar que eu respiro, pela força que o Senhor me deu para levantar da cama. Lá no meu íntimo eu não queria levantar, mas o Senhor me fez levantar. É o Senhor que me move. Aquele que não agradece a Deus pelo agora, jamais conseguirá ser feliz no amanhã, porque sempre no presente ele é infeliz, sempre no presente ele está olhando para frente, querendo e desejando algo que ainda não tem. A felicidade dele nunca será realizada, porque à medida que ele conquista coisas, a felicidade dele avança para mais coisas. São pessoas insaciáveis. São pessoas que vivem no mundo da lua, no mundo dos sonhos. Ainda que conquistam e os seus sonhos se realizam, ainda assim elas não conseguem ter felicidade. Quer ser feliz? A felicidade está no agora. A felicidade está no presente. Mas ainda não tenho. Mas ainda é pouco. É com pouco que Deus faz multiplicar. Ser fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Seja responsável agora que você tem poucas coisas para administrar, que eu vou colocar muitas coisas de responsabilidade na sua mão para você ser responsável. Para eu vir pastorear uma igreja desse tamanho, eu comecei com uma igreja muito pequena no meio do mato, onde não tinha nem energia elétrica, na luz de candeeiro. E o cara da cidade que não sabia nem ligar um lampião. Você sabe ligar um lampião? Ai, pastor, é igual um isqueiro, aperta o botão, não é não, meu filho. É igual um fósforo, você risca também, não, meu filho. Vai precisar do fósforo ou do risqueiro, mas tem um segredo para queimar a camisa do lampião. Se ligar de uma vez, ela explode. Você tem que ligar devagarinho, vai mais, já tira um pouco, vai de novo e fica com o botão. Eu só aprendi que eu tinha que ficar com o botão para lá e para cá. E eu sei que eu nunca queimei uma camisinha, né? Uma camisa de lampião, consegui resolver. Então, para a gente chegar numa responsabilidade maior, é necessário ser responsável em coisas pequenas. Tem um escritor
chamado Jordan Peterson. É um canadense que explodiu agora enfrentando essa questão da linguagem neutra, desse negócio do cara querer ser o que ele é, e aquela coisa toda desse mundo marxista. Então ele se levantou uma voz contra isso e falando o que a gente pensa, que a maioria pensa, de uma forma sábia, usando a instrução. Ele é professor de filosofia, se não me engano. Não, ele é psicólogo, né? Bom, esqueci agora um pouco. Eu estou lendo o primeiro livro dele ainda. E ele fala sobre isso, que a gente vai mudar o mundo, sabe como? Mudando a sua vida. Arrumando a sua cama. Você não arruma a sua cama, não? Quer mudar o mundo? Então, primeiro você tem que mudar o seu comportamento ante as coisas. Não é aceitável alguém que quer ser um empresário de sucesso que não consegue ter sucesso nem no cuidado do seu quarto. Ele começa com coisa pequena. Cuida da tua cama. Arrumar a tua cama. Arrumar o teu quarto. Depois você vai mudar o mundo, vai consertar o mundo. Então, mudanças pequenas vão te levar para mudanças grandes. Então, não seja infeliz hoje. Escolha ser feliz. Como? Seja grato. Seja grato. Engrandeça a Deus. Louve a Deus. Adore a Deus. Aproveite agora que não é casado. Faça a obra de Deus. Venha para as orações domingo depois do culto. Né? Venha para a vigília. Venha para a consagração. Aproveite o agora. Aproveite o hoje. Porque há momentos que a gente não vai poder fazer. Devido ao trabalho, devido a tantas coisas. E às vezes você vai deixar de fazer algumas coisas. Então aproveite agora. Seja feliz hoje. Amém? Não adie felicidade. Tem gente que fala assim, quando eu casar, quando eu casar, aí eu vou ser feliz. Aí ele casa para ser feliz. E casamento não é para ser feliz. O que é isso, pastor? Quem casa, segundo a Bíblia, segundo o mundo é para ser feliz. Segundo o mundo é para ter prazer. Mas segundo a palavra de Deus, quem casa é para fazer alguém feliz. Se a tua esposa é infeliz, então você fracassou no seu casamento. Se o seu esposo é infeliz, então você fracassou no seu casamento. Porque eu tenho que facilitar a vida do outro. Eu tenho que não ser egoísta, mas querer o bem do outro. Estou saindo da palavra, né? Posso voltar? Vamos voltar para a palavra? Jesus deu graças, partiu o pão, utilizou os seus discípulos. Jesus ia fazendo um milagre aqui na frente dos discípulos olhavam para a mão de Jesus, enquanto esperavam o cesto deles ser cheio. E aí, eles falavam assim, mas de onde que vem esse pão aí? Como é que foi o milagre, irmãos? Fecharam o olho para orar e apareceu um monte de pão, já os cestos. Parece que Jesus ia partindo, entregando para os discípulos iam partindo, enchendo o cesto que estava na frente deles. Voltava para Jesus, pegava mais pão, daquele pão que Jesus já estava partindo, que já tinha dado para 12, 7 pães para 12. E quando eles vinham buscar mais pão, já voltava com a mão cheia de novo. E depois eles saíam distribuindo, voltava com o cesto vazio. E assim continuava até todos estarem satisfeitos. Deus sustentou Elias até acabar a seca. Aquela mulher de Eliseu, a viúva, que ele multiplicou o azeite. O azeite que ela multiplicou, porque o profeta disse para ela buscar vasilhas emprestadas. Se ela não tivesse buscado, serviria para a fome dela até o dia determinado por Deus. Mas como era questão de dinheiro que ela não tinha, o profeta falou assim, você vai pedir vasos emprestados, não pouco, e com todo mundo que você conhece.
seus vizinhos. E aí o milagre aconteceu. Amém? Então Deus faz milagres ainda hoje. Ainda hoje Deus faz milagres. Algumas áreas da minha vida eu vejo milagres acontecendo e eu fico vendo e falando, só Deus, só Deus, só Deus. Eu não sei como isso está acontecendo. Eu só consigo perceber que por trás da minha mão tem uma mão invisível que está cuidando de mim, que vai aonde eu não alcanço. É só Deus, em alguns aspectos da nossa vida, fazendo milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a terceira atitude de Jesus agora é o sofrimento. Ainda tem mais uma observação, que é o versículo 8. Eles comeram, saciaram e dos pedaços que sobrejaram, levantaram quanto cesto? Na primeira, 12. Agora na segunda, 7. Aí você fala, foi menos. Sim ou não? A quantidade de cesto. O bonito de estudar a Bíblia é que, num texto desse aqui, lendo em casa, você não vai perceber a diferença. Você pode até usar algumas versões diferentes. Quando a gente usa várias versões, a gente consegue ver nuances do texto, interpretações do texto, que o autor, aquele tradutor, consegue trazer para a gente. Por isso que, quando a gente vai estudar para pregar, é bom que tenhamos em mão mais de uma versão de Bíblia. Porque o simples comparar uma versão com outra versão já te dá argumento na pregação. Você não vai trazer todas as Bíblias. Mas eu não sei se os irmãos já perceberam. Em alguma das minhas pregações eu digo assim, na versão tal, diz isso. Alguém aqui tem uma versão aí que está dizendo isso? E às vezes tem um irmão que levanta a mão e diz, a minha versão diz isso. É exatamente isso. A versão que eu estou usando não diz aquilo, mas eu estudei e vi que tem outra versão que coloca de uma forma que dá uma compreensão melhor. Então a gente junta as versões para compreender melhor o texto. Amém? Então, quando você vai para o original, a palavra sexto, usado no primeiro milagre, é diferente da palavra sexto no segundo milagre. Pastor, o que isso tem a ver? A palavra do segundo milagre é a mesma palavra que diz que o Paulo foi descido pelo muro dentro de um cesto. No original, é o mesmo cesto que cabe uma pessoa dentro, que agora sobrou 7 cestos. E o primeiro cesto é um cesto menor. O comentarista diz o seguinte, um é o cesto de vime, aquele cesto comum, e o outro é um balaio. O balaio cabe vários cestos dentro. Então, 7 balaios cheios de pedaços é mais do que 12 cestos de vimes cheios de pedaços. Ou, quem sabe a mesma coisa, mas eu acredito que mais. Então, no segundo milagre, ao contrário do que a gente percebe numa leitura no português, é muito mais no original. Às vezes isso acontece. O original, quando a gente faz uma pesquisa, examinando o texto, examinando alguns versículos, algumas palavras, a gente vê algumas coisas que não conseguimos ver na leitura do português mesmo. Amém? Quis trazer isso aí como uma curiosidade. Depois que eles comeram, Jesus despede essas pessoas aí, e elas vão embora. Na primeira multiplicação, quase 5.000 homens comem. Na segunda multiplicação, quase 4.000 homens é que comem. Na primeira multiplicação, no livro de Mateus, é dito que, fora as mulheres e crianças, comeu 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Se você ler o segundo milagre em Mateus, no capítulo 15, versículo 38, também está escrito isso. Ora,
os que tinham comido eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. Então não eram 4.000 pessoas. Pode multiplicar aí no mínimo por 3, mas geralmente os estudiosos multiplicam por 4. Então, ao invés de 4.000 pessoas, comeram 12.000 pessoas de 7 pães. Amém? Lá no outro milagre, que é 5.000, ao invés de 5.000 pessoas, comeram quase 15 a 20.000 pessoas com 12 pães. O milagre fica maior? Não fica maior, irmãos? Quando a gente tem uma compreensão maior do texto, quando a gente para observar algumas coisas, só de 7 pães comerem 4.000 pessoas, já é muito, sim ou não? Já é muito. Mas ao invés de 4, comer 12.000, não é mais? É muito mais. Amém? Terceira atitude de Jesus é a atitude do sofrimento. Jesus se sente constrangido. Jesus sente um pesar no próximo embate, que começa no versículo em Marcos, começa no versículo 10. E entrando logo no barco com os seus discípulos, foi para as regiões de Dalmanuta, e saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal do céu. Eles estão pedindo um sinal para Jesus. Jesus está curando cegos, mudos, aleijados. Os fariseus, os saduceus, que aqui não está escrito, mas vai estar escrito lá no livro de Mateus, melhor dizendo. Aqui nós temos fariseus, começaram a disputar, mas lá a gente vai ter os saduceus também. Começaram a disputar com Jesus. Essa palavra disputar, ela tem um pouco mais de peso. Ela é algo afrontoso. A disputa não é para entendimento. A disputa é uma discussão tola, sem necessidade. É uma discussão frívola. Irmãos, a Bíblia manda a gente não entrar em discussões frívolas. Discussões que não levam para crescimento, que não vai dar em nada. Tem gente que fica discutindo. Rapaz, você vota não sei quem, então você é doido, você é burro, você é não sei o quê. Começa a xingar o outro. Desqualificar o outro porque vota em A ou em B. Discussão frívola. É porque o meu time é melhor. O cara não tem R$1 naquele time. O time ganha título, ele não ganha um centavo. Mas é meu time. Imagina um negócio desse, irmãos. Discussão frívola. Tem gente que sai na porrada por causa de time de futebol, que mata por causa de time de futebol. Lixam pessoas na rua. Assassinam pessoas por causa de um time de futebol. Se pelo menos a carteira dele aumentasse, ainda estava errado de ser violento, mas a torcida não teria problema. Então, esse tipo de coisas são coisas frívolas. Era o que os fariseus estavam fazendo. Haviam perguntas melhores para ser feitas, mas eles escolheram as perguntas erradas. Às vezes, alguma pergunta ou outra, Jesus fazia questão de responder. Às vezes, as perguntas deles, Jesus ficava calado, não respondia nenhuma palavra. Algumas, Jesus fazia outra pergunta, me responde isso aqui primeiro, depois eu respondo isso aí de vocês. Jesus respondia perguntando. Porque, na verdade, eles não tinham interesse em conhecer. O interesse deles era ter uma resposta de Jesus, para depois da resposta de Jesus, embasar uma outra coisa maligna que já estava no coração deles. Jesus,
é certo pagar imposto? Aí Jesus diz que não. Eles vão dizer que Jesus era contra César para entregar Jesus, para Jesus ser morto. Jesus ser preso. Então Jesus não caiu nessas armadilhas. Só o Espírito Santo para dar sabedoria para Jesus equilibrar entre responder quando era necessário, em ficar calado na hora certa. Peça essa graça para Deus, irmãos. Não entre em discussão boba, não. Tem hora que até marido e mulher começa com uma discussão besta. Seja sábio, seja homem de Deus, mulher de Deus, receba a graça de Deus. Quando você vê que vai vir um embate, opa, é hora de ficar calado. Porque se a mulher saiu com a faca e o homem com facão, ou se o homem saiu com a faca e a mulher com facão, vai dar morte, né? Não vai dar paz. Alguém tem que parar. Alguém tem que ter sabedoria. O que está carnal, de repente, depois de alguns minutos, ele volta para a carne, para o espírito, ele volta a si. Dá um tempinho aí que talvez ele volta rápido. Se ele não voltar rápido, vamos orar mais um pouquinho. Para Deus dar graça. Então, discussões frívolas. A gente perde a amizade. Com discussões que não têm sentido. Isso mostra também a incredulidade daqueles fariseus. Aqui, eles pedem um sinal, e Jesus diz: por que pede um sinal esta geração? Uma vez vos digo que esta geração não se dará sinal algum. Mas se a gente for para Marcos, Jesus fala: ó, vocês são geração má e perversa. Não se dará nenhum sinal para vocês, a não ser o sinal de Jonas. Assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim também convém que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites, né? No seio da terra. Jesus estava se referindo à sua morte e ressurreição. Vocês não querem um sinal, fariseus? Vou te dar um sinal aqui em código. Agora vocês não vão entender, mas lá na frente, quem sabe alguns de vocês vão entender. E Jesus deu o sinal. Depois aqueles que eram dele entenderam o que Jesus estava dizendo. Amém? Lá em Mateus a gente vai ver o sinal. Um dos textos, acho que eu já falei nesta igreja. Quando era adolescente, que eu li essa parte de Jonas sendo engolido pela baleia, eu ficava olhando para esse texto e falava assim: sei não, viu? Eu li e achava graça, eu falava assim: esse negócio aqui é meio estranho. Lia, mas passava pelo texto. Deixa isso aqui para outro dia. Mas depois que eu, fazendo a leitura bíblica, vejo Jesus comparando a morte dele, ressurreição, com Jonas. Se eu acredito que Jesus morreu e ressuscitou, eu tenho que acreditar que Jonas foi engolido por um peixe, cuspido na praia. Amém? Porque foi a semelhança de Jonas, a semelhança que Jesus usou, e foi o que aconteceu com Jesus. A figura de Jonas apontando. Existe na Bíblia, na teologia, algumas coisas que são chamadas de figuras. Tipologia. A tipologia estuda figuras. Coisas que têm uma explicação na época que aconteceu, mas que ela pode apontar para um futuro. Quando Abraão leva Isaque ao Monte Moriá para ser sacrificado, aponta-se para Cristo, subindo o Monte Caveira para ser sacrificado por nós. Quando o Isaque sobe o morro, ele sobe com lenha no ombro. Quando Jesus sobe o monte, Jesus sobe com a cruz no ombro. O Isaque volta vivo. Jesus, depois de 3 dias, se apresenta vivo.
o voltar vivo daquele que era prometido para ser sacrificado, mas foi substituído pelo Cordeiro, representa a morte e a ressurreição de Jesus, porque para Jesus não teve substituição. Jesus é o Cordeiro de Deus que morreu no nosso lugar. O capítulo vai terminar, e o meu tempo também está chegando ao fim, com a quarta advertência de Jesus. Jesus fala para os discípulos: guardem-se do fermento, versículo 15. Olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Os saduceus eram representantes aí dos sacerdotes, né? Então, aqui, os herodianos eram esses aqui, fermento de Herodes. Existiam as pessoas que eram chamadas de herodianos, um outro partido político. Lembrar que, em Israel, essas classes são partidos políticos. Os fariseus, os sacerdotes que são os saduceus, né? Os escribas e agora os herodianos. São partidos políticos que querem dominar o templo, querem dominar o culto. Jesus está falando: guardai-vos do fermento dos fariseus e dos fermentos de Herodes. E aí eles ficaram perguntando: o que é esse negócio de pão? O que é esse negócio? E ficaram com essa agonia toda no coração. E o fim é que, na verdade, é da influência. Porque a doutrina deles era fazer coisas aparentes, mas no fundo, não são aqueles que aparentam. Pessoas que a vista do pastor é 100%. Na costa do pastor, por trás, lá no seu trabalho, numa viagem que ele faz sozinho, misericórdia, se alguém souber o que ele faz. Muita gente vivendo em pecado dentro da igreja, porque o pastor não sabe, porque a esposa não sabe, porque o esposo não sabe, a família não sabe. E dentro da igreja, louvando, adorando, cantando, tocando, pregando, mas não vivem a palavra de Deus. Jesus está dizendo: não siga o exemplo desses. Para mim, para você, é isso hoje. Você viu? Tem membro da igreja que ama quando um pastor cai. Você acredita nisso, irmãos? Você viu o pastor fulano? Só queria ser o santão. Olha lá o que aconteceu. Tem prazer em contar a desgraça do outro. Irmãos, o que espírito é esse? De Deus ou do diabo? Responda aí. Que espírito é esse que tem prazer no mal? Só o espírito do diabo, irmãos. O espírito de Deus não tem esse sentimento. Amém? Então, paramos por aqui. Equipe de louvor, nos ajude, que o pastor está tentando pregar menos um pouquinho só. Olha só, qual é a influência dos fariseus? O tradicionalismo, a tradição. Falava mais do que a palavra de Deus. Eles guardavam a tradição, mas não observavam a palavra corretamente. Eles davam dízimo da hortelã, de coisas pequenas e insignificantes também, e davam o dízimo correto, mas estavam esquecendo da justiça, do juízo. Esquecendo de fazer coisas que Deus exige também. Os herodianos é o secularismo. O mundo secular quer entrar na igreja. Tem gente que a fé dele é secularizada. A fé dele é de acordo com o que ele ouviu lá fora no mundo, e não de acordo com aquilo que está na Bíblia. Nós temos que tomar cuidado, irmãos. A nossa fé não pode ser baseada na filosofia,
baseada em coisas que não têm explicação científica. Tem crente que já aceita aborto, porque foi convencido que o aborto, em certas ocasiões, está certo. E quem aceita em certas, aceita em todas. Esse negócio de meu corpo, minhas regras, parece libertador, mas, na verdade, estão matando crianças de 3 meses, 6 meses em alguns países, como se fosse normal. Esses dias eu estava comentando o Salmo 139 e falando sobre isso. O homem, a lei do homem pode aprovar o aborto, mas Deus nunca vai aprovar, porque Deus conhece o homem e todos os dias do homem já está escrito, ainda quando o homem não tem nem forma de feto. Ainda nem parece um feto, informe, só uma gosma lá dentro. Só aquele embrião começando a se multiplicar as células. Deus já conhece, Deus já sabe, todos os dias, tudo o que vai acontecer, a história. Louvado seja o nome do Senhor. Os saduceus, qual é o fermento dos saduceus? É uma influência de incredulidade. Eles não acreditavam no arrebatamento, não acreditavam nessa questão de ressurreição, não acreditavam em anjo, eram os crentes incrédulos. E está cheio de crente incrédulo dentro da igreja. Crente que não acredita mais em poder de Deus, em transformação, que não abre o coração para ser transformado. E nós precisamos quebrar esse negócio e abrir o coração para que Deus possa transformar a nossa vida. E também a insensibilidade dos discípulos, o pessimismo. Aonde vai arrumar tanto pão? Ao invés de acreditar que Jesus, como fez milagre no passado, podia fazer milagre de novo. Capítulo 6 para o capítulo 8, deve ter acontecido aí talvez uns 6 meses ou um pouco mais, mas estava fresco na memória, não dá para esquecer que Jesus multiplicou o pão. Então, a insensibilidade. Muito crente insensível dentro da igreja. Entra ano, sai ano. Ele só fica crente quando está chegando perto da ceia. Aí sai pedindo perdão por tudo quanto é coisa. Toda ceia tem coisa para pedir perdão. Graças a Deus, se está pedindo perdão para ceiar antes, ainda está bom. Porque tem gente que nem pedir perdão mais acha que precisa. Tem crente que faz penitência. Ele peca, depois ele fica 3 meses sem tomar a ceia, depois ele volta a tomar a ceia normal e segue viagem. O que perdoa pecado é confissão. É abrir os lábios e confessar a Deus. Deus é poderoso para perdoar pecados. Eu não posso viver com o pecado, não ser insensível à voz de Deus. Amém? Deus abençoe.